Antes de tudo, se você quer acompanhar sem ruído e sem enrolação os bastidores do que está acontecendo agora em Brasília, inscreva-se no canal Entre Linhas, ative o sininho, deixe o like, compartilhe e envie este vídeo para um amigo que curte atualidades e política. Sua participação ajuda a manter este conteúdo independente no ar. O país amanheceu com a política no volume máximo. Em frente às câmeras, parlamentares transformaram corredores do Congresso em arena pública de acusações, desabafos e promessas de reação institucional, o ponto de ignição. O julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Do lado mais estridente da crítica, a frase que incendiou as redes veio de um pronunciamento duro. O julgamento é ilegal e imoral. A imputação, feita em tom de denúncia, mira diretamente o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e integrante do STF. Em sequência, outras falas subiram o tom e personalizaram o embate. Jair Bolsonaro não está sendo julgado por peculato ou lavagem. Está sendo julgado por uma tara pessoal de Alexandre de Moraes, disse um senador oposicionista, atribuindo motivação política a atos do magistrado, sem apresentar, naquele momento, documentos que sustentassem crime específico. A estratégia de comunicação é clara: transformar um processo jurídico menos com votos, peças técnicas e prazos menos numa narrativa de confronto entre personagens reconhecíveis. E isso, para o bem e para o mal, prende a audiência. Do outro lado, ministros do Supremo e seus apoiadores defendem que as decisões seguem o rito constitucional e destacam votos longos e fundamentados. No meio, milhões de brasileiros tentando entender, afinal, o que é fato, o que é interpretação e o que é puro calor do momento. É aqui que a nossa curadoria entra. Primeiro, diferenciar a crítica política menos parte legítima do jogo democrático de acusação penal. Quando um parlamentar afirma que um ministro violou o ordenamento jurídico, ele expressa um juízo político, para que isso vire um fato jurídico. Precisa vir acompanhado de elementos verificáveis e ser apreciado pelas instâncias competentes. Segundo, reconhecer que há debates técnicos reais. Foro, competência, limites de inquéritos e alcance de decisões monocráticas. Terceiro, recusar atalhos. Nem toda indignação vira prova, nem todo voto divergente vira absolvição ampla. Nesse vai e vem, um nome apareceu como símbolo de reação dentro da própria corte. Luiz Fux, em discurso celebrado por críticos do processo. Ele foi citado por senadores como quem teria desenterrado o ordenamento jurídico. Metáfora forte para dizer que suas ponderações recuperam garantias processuais. É uma leitura política do voto e foi usada publicamente para inflamar a narrativa da oposição. Já o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, é alvo de menções em listas de a quem entregaremos documentos, em promessa de ofícios e petições. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o senador Davi Alcolumbre também foram citados, ora como destinatários, ora como alvos de críticas sobre condução institucional nos últimos anos. Tudo isso compõe a moldura da semana. Uma disputa pela narrativa, travada em tempo real, que mistura juridiquês, política e redes sociais, no plenário e nos microfones. Magno Malta menos ex-senador, e hoje uma das vozes conservadoras mais conhecidas, virou protagonista de falas que circularam em grupos de mensagens, ao relembrar a sabatina de Alexandre de Moraes, ainda nos tempos do governo Michel Temer. Malta disse ter recebido 2 caixas de denúncias e chamou integrantes da corte de estelionatários no sentido político, afirmando que prometeram na sabatina uma postura e, uma vez empossados, teriam agido de outro modo. É uma acusação gravíssima no plano retórico e, por isso mesmo, precisa ser lida como opinião política. Quem acusa tem o ônus de levar elementos formais aos canais de controle e corregedoria, PGR, CNJ-, e foi exatamente esse o fio que ele puxou ao prometer entregar documentação periciada a Barroso, a Moraes e até a Ricardo Lewandowski, hoje no Executivo, além da Ordem dos Advogados do Brasil. Em paralelo, Eduardo Girão aparece nas falas como testemunha de bastidores do Senado. E nomes como Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias PT são lembrados em narrativas antigas de embate com Moraes, num esforço de situar o ministro em trilhas políticas anteriores à toga,
menos um expediente retórico frequente quando se quer politizar decisões judiciais. No campo dos governadores, Tarcísio de Freitas é citado como alvo potencial de medidas e como símbolo de que passaram do limite. A menção a Tarcísio serve a dois objetivos: nacionalizar a disputa saindo do eixo STF-Planalto para os estados e construir solidariedade com atores que, em tese, estariam na mira de inquéritos de fake news. A imagem do estômago do elefante, um inquérito que caberia tudo, volta a circular. Importante. Esse é um enquadramento político dado por opositores, não um reconhecimento jurídico. Do lado jurídico, há despachos, prazos e decisões publicadas. Do lado político, uma metáfora potente que rende headline. No Legislativo, Rogério Marinho, projeto de lei, surge como referência de liderança da oposição no Senado. Na Câmara, Sargento Gonçalves e outros nomes aparecem em vídeos que falam em medidas inéditas. Entre as promessas, a ida a organismos internacionais, o UNO e até o Tribunal de Haia, aqui cabe um freio de arrumação. Sim, é possível peticionar a órgãos internacionais de direitos humanos quando se alega violação a garantias fundamentais. Não, esses órgãos não anulam decisões de uma Suprema Corte Nacional. Ainda assim, a promessa de internacionalizar o caso tem valor político e midiático, e isso basta para manter holofotes e engajamento. Em meio a tudo, Flávio Dino, ministro do STF, e Justiça vira personagem de memes e recortes, inclusive com acusações abertas de deboche durante sessões. A disputa por cliques amplifica trechos que funcionam bem como prova de narrativa, mas que, fora de contexto, podem enganar. O mesmo vale para listas e rankings de justiça no mundo. São índices com metodologias específicas. Citá-los exige precisão, sob pena de virar argumento relâmpago. Nosso compromisso aqui é simples: contar o que foi dito, por quem foi dito e em que registro foi dito, registrando quando se trata de opinião e quando se trata de ato formal. A geopolítica também entrou no script. Nos discursos que circularam, Donald Trump é mencionado como quem não gostou nada do julgamento e vai intensificar ações. Enquanto o senador americano Marco Rubio apareceria questionando a Casa Branca sobre eventual intervenção nas Américas, atenção, são afirmações políticas trazidas a público em vídeos e falas. Não constituem, por si, um compromisso de política externa ou um ato oficial. Mesmo assim, cumprem um papel na dramaturgia do momento, acender a curiosidade, o que virá da relação e o Brasil, e colar peso internacional à narrativa doméstica. Também foi mencionada uma decisão comercial de Washington sobre tarifas do café, com a interpretação de que o Brasil teria sido deixado de fora como recado. Outra leitura política que, independente de acerto econômico, rende manchete e repercussão. Enquanto isso, no fronte interno ecoam nomes que marcam posições. Luiz Fux, celebrado por opositores ao julgamento. Luiz Roberto Barroso como porta de entrada institucional para os documentos que prometem entregar. Rodrigo Pacheco, cobrado por discursos que pedem reação do Senado. Davi Alcolumbre, alvo de alfinetadas em relatos sobre votações passadas. Randolph Rodrigues, lembrado como antagonista histórico em CPIs. Acima de tudo, Alexandre de Moraes é o centro da tempestade. As falas lhe atribuem intenções, supostos desejos e até tara, expressões carregadas de juízo de valor e sem amparo documental apresentado no ato. Por que isso importa? Porque o tom escolhido pelos atores políticos molda a memória pública do episódio. Quem chega hoje ao assunto não lê sentenças, lê frases. E frases ficam, ao espectador que nos acompanha, 3 bússolas para não ser manipulado. Quem falou? Um senador, um ministro, um analista. Opiniões de autoridade são opiniões, não viram lei por serem ditas. O que é ato formal? Voto, acórdão, despacho, reunião registrada. Isso tem efeito concreto e pode ser consultado. Qual é o contexto? Uma frase cortada pode inverter o sentido. Procure o trecho completo quando possível. E a pergunta que não quer calar: haverá ruas? Haverá greves? Haverá nova rodada de recursos? A história recente do Brasil ensina que mobilizações nacionais dependem de gatilhos econômicos claros, preço de combustível, emprego, renda ou de marcos simbólicos muito fortes. A oposição aposta que este caso reúne ambos, o símbolo e o escândalo. O campo governista aposta na força institucional do STF e na fadiga do público com a politização permanente. Quem vence? Você, que decidirá
o que vale sua atenção nas próximas semanas. Para onde olhar a partir de agora? Primeiro, o texto final do julgamento, placar consolidado, fundamentos de cada voto, eventuais medidas acessórias. Segundo, os movimentos do Congresso, haverá pedidos de explicações formais, novos projetos sobre regras processuais, convocações para audiências. Terceiro, as ações prometidas pelos oposicionistas. A entrega de dossiês periciados a Barroso, Moraes, Lewandowski, Ordem dos Advogados do Brasil e os envios à OEA e à ONU, promessas públicas criam expectativa. Acompanharemos se viram protocolo de fato. Quarto, a repercussão federativa. O nome de Tarcísio de Freitas foi convocado a esse enredo e isso desloca a polêmica para além de Brasília. Quinto, a narrativa internacional. Menções a Trump e Marco Rubio ajudam a reaquecer o engajamento, mas o que pesa mesmo no fim são atos oficiais, e eles costumam ser menos barulhentos que as lives. E por fim, um convite, que é também um antídoto. Curiosidade com responsabilidade. Cobre transparência, leia os documentos quando saírem, compare versões, não compartilhe o que você mesmo não entendeu. Se este vídeo te ajudou a atravessar a névoa desta semana e a ouvir as falas com contexto, o julgamento é ilegal e imoral. Fux desenterrou o ordenamento jurídico. Promessas de entregar papéis a Barroso e Moraes. Citações a Tarcísio. Menções a Trump e Rubio. Faça o básico que sustenta jornalismo sério nas redes. Inscreva-se no canal Entre Linhas. Deixe o like, compartilhe e envie para um amigo que quer entender a trama política de hoje sem cair em exageros. Informação de qualidade cresce quando você apoia. Obrigado por ficar até aqui. Seguimos acompanhando cada passo, menos com lupa, nos fatos e ouvido atento às falas.